sábado 2 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 21ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje termina a leitura continuada de Mateus com a parábola dos talentos, dentro do contexto do discurso escatológico de Jesus. O destinatário da parábola, na sua redação atual, é a comunidade cristã. Tal como na precedente parábola das 10 virgens, torna-se urgente a atitude de alerta à espera do Senhor, mas com um marcado acento sobre a criatividade. Um senhor rico que se ausenta confia os seus bens a 3 dos seus empregados para que os façam render segundo a capacidade de cada um. É fácil entender que o Senhor é Cristo, a sua ausência, a ascensão ao céu, o seu regresso, a parousia. Os empregados são os cristãos, a quem se pede vigilância produtiva no tempo eclesial da espera. Os talentos são os dons do reino de Deus na pessoa de seu Filho. A prestação de contas é o exame do julgamento, e a sentença é a participação ou exclusão do reino, simbolizado, uma vez mais, na imagem habitual de um banquete. Quando o Senhor regressa e se põe a ajustar as contas, os 2 primeiros empregados podem apresentar um balanço muito positivo da gestão dos seus talentos. 1 talento era uma quantia considerável, 10.000 denários. Eles fizeram render 100%. Por isso são felicitados pelo seu Senhor, que os recompensa com um cargo importante e os admite ao seu banquete. Mas a seguir entra em cena o terceiro empregado, que a partir daqui centra a atenção do relato parabólico. Esse preguiçoso devolve íntegro o seu talento. Assim, pensa ele, está em dia com seu senhor. Foi um preguiçoso, mas agora julga-se correto e cumpridor. No obstante, o Senhor condena-o pelas suas próprias palavras.
já se vê que era o menos capaz e inteligente dos três. O terceiro empregado, que não esbanja o dinheiro, mas que se limita a conservá-lo, parece não fazer nada de mal e, contudo, é castigado. Por quê? Porque, precisamente, por não ter explorado o seu talento, isto é, pelo seu pecado de omissão. Mas abramos os olhos. No empregado inútil e abstencionista, estamos retratados com maior ou menor intensidade de luz. Não costumamos examinar-nos devidamente, nem sentir-nos culpados, portanto, dos pecados de omissão. Contudo, o abstencionismo e a apatia, a preguiça e a comodidade, o egoísmo e o medo paralisante, frutos de uma psicose de segurança, são maiores pecados sociais que podem cometer um cristão hoje em dia. Deus pede-nos uma fidelidade produtiva dos seus talentos. Caso contrário, ficaremos desqualificados. Por fim, rezemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque confiaste em nós, entregando-nos os talentos e a responsabilidade do reino. Com a parábola de hoje, abre-nos os olhos sobre os nossos pecados de omissão e mediocridade. Concede-nos ter muito amor para receber mais amor. Acompanha-nos, Senhor, com o teu espírito de criatividade, para que, fazendo render os talentos que nos deste para o serviço do reino de Deus e dos irmãos, mereçamos, na tua vinda, ouvir dos teus lábios as palavras dirigidas ao servo fiel e responsável. Entra tu também na alegria do banquete do teu Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.